Os direitos humanos somente possuem verdadeiro sentido quando conseguem produzir efeitos concretos na vida das pessoas. Reconhecer direitos em constituições, tratados internacionais ou decisões judiciais é apenas uma parte do caminho. A grande dificuldade muitas vezes está em transformar essas garantias em proteção efetiva dentro da realidade social. É justamente nesse contexto que ganham importância temas como políticas públicas, mínimo existencial, acesso à justiça, violações estruturais e participação social. Neste vídeo eu vou explicar como ocorre a efetivação dos direitos humanos e da tutela coletiva, mostrando os principais desafios relacionados à concretização desses direitos no cotidiano. Você vai perceber que a proteção da dignidade humana depende não apenas de leis, mas também de atuação estatal eficiente, instituições acessíveis e participação ativa da sociedade. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero atingir a marca de 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para alcançar essa meta. Um dos primeiros pontos importantes é compreender que muitos direitos humanos exigem a atuação concreta do Estado. Não basta afirmar abstratamente que todos possuem direito à saúde, educação, moradia ou segurança. Esses direitos dependem de estrutura material e políticas públicas adequadas. Por exemplo, o direito à saúde exige hospitais, profissionais capacitados, medicamentos, vacinação e atendimento acessível à população. Da mesma forma, o direito à educação depende de escolas, professores, material pedagógico e políticas de inclusão educacional. É justamente nesse cenário que surgem as políticas públicas. As políticas públicas correspondem ao conjunto de ações, programas e decisões adotadas pelo Estado para enfrentar problemas sociais e concretizar direitos fundamentais. Na prática, elas funcionam como instrumentos de implementação dos direitos humanos. Como exemplos de políticas públicas, podemos falar em programas de habitação popular, combate à fome, inclusão escolar. Outro aspecto importante é perceber que os recursos públicos são limitados. O Estado não consegue atender imediatamente todas as necessidades sociais ao mesmo tempo. Por isso, escolhas políticas e orçamentárias acabam influenciando diretamente a concretização dos direitos humanos. Esse cenário gera debates importantes sobre prioridades estatais. Imagine alguém vivendo em uma região completamente sem saneamento básico, enquanto recursos públicos são direcionados majoritariamente para áreas menos urgentes socialmente. Situações assim podem gerar discussões sobre omissão estatal e desigualdade na implementação das políticas públicas. Outro conceito central desse tema é o mínimo existencial. O mínimo existencial corresponde ao conjunto de condições mínimas e indispensáveis para uma vida digna. A ideia central é que certos direitos básicos precisam ser garantidos independentemente das dificuldades econômicas ou administrativas do Estado. Entre os elementos frequentemente relacionados ao mínimo existencial estão alimentação, saúde básica, moradia mínima, educação essencial e acesso à água potável. Imagine alguém vivendo em uma situação extrema, sem alimentação adequada, abrigo ou atendimento médico básico. Nesse caso, existe um comprometimento direto do mínimo existencial necessário à dignidade humana. O conceito possui uma forte ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Os direitos humanos procuram impedir que indivíduos sejam abandonados a situações incompatíveis com a existência minimamente digna. Outro aspecto importante envolve o debate sobre a reserva do possível. A reserva do possível corresponde ao argumento segundo o qual a concretização de certos direitos depende da disponibilidade financeira e estrutural do Estado. Por exemplo, construção de hospitais, contratação de profissionais e implementação de programas sociais exigem recursos públicos.
Entretanto, os direitos humanos procuram evitar a utilização abusiva desse argumento da reserva do possível. O simples fato de existirem limitações orçamentárias não significa que o Estado possa abandonar completamente a proteção dos direitos fundamentais. Na prática, o judiciário frequentemente precisa analisar o equilíbrio entre limitações financeiras e necessidade de garantir proteção mínima da dignidade humana. Outro tema muito importante é o acesso à justiça. Os direitos humanos não se tornam efetivos se as pessoas não conseguem buscar proteção institucional adequada. O acesso à justiça envolve muito mais do que simplesmente poder entrar com um processo judicial. Ele também depende de informação, assistência jurídica, funcionamento adequado das instituições e ausência de barreiras econômicas excessivas. Imagine alguém sofrendo uma grave violação de direitos, mas sem ter recursos financeiros para contratar um advogado ou sequer compreender quais medidas jurídicas poderia utilizar. Formalmente, existe acesso ao judiciário, mas concretamente, o direito, nesse caso, permaneceria distante. Por isso, instituições como a Defensoria Pública possuem uma enorme importância dentro da efetivação dos direitos humanos. A Defensoria oferece assistência jurídica gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, o acesso à justiça também envolve a duração razoável dos processos. Decisões extremamente demoradas podem comprometer a efetividade dos direitos fundamentais. Por exemplo, imagine alguém aguardando durante muitos anos uma decisão judicial relacionada ao fornecimento de um medicamento essencial à sua sobrevivência. Mesmo uma eventual decisão favorável poderia chegar tarde demais, se esse medicamento vier muito tarde. Outro aspecto importante é a acessibilidade institucional. Pessoas com deficiência, idosos, populações rurais e grupos vulneráveis frequentemente enfrentam obstáculos específicos no acesso aos serviços públicos e ao sistema de justiça. Também merece destaque a importância da informação jurídica. Muitas pessoas sequer conhecem os próprios direitos ou os mecanismos disponíveis para protegê-los. Por isso, a educação em direitos humanos e a divulgação de informações jurídicas possuem papel relevante na efetivação dos direitos fundamentais. Outro tema central envolve as violações estruturais. Violações estruturais correspondem a situações de desrespeito sistemático e contínuo aos direitos humanos decorrentes do próprio funcionamento das instituições e das estruturas sociais. Não se trata apenas de casos isolados ou episódicos. Imagine, por exemplo, um sistema prisional marcado permanentemente por superlotação, violência e ausência de condições mínimas de dignidade. Ou um sistema de saúde incapaz de fornecer atendimento básico para uma grande parcela da população durante anos. Nessas situações, o problema não decorre apenas de um ato específico. Existe uma falha estrutural persistente. As violações estruturais normalmente afetam grupos inteiros de pessoas simultaneamente. Além disso, costumam possuir causas complexas relacionadas à desigualdade social, omissões estatais históricas e fragilidade institucional. Outro ponto importante é perceber que soluções individuais muitas vezes não conseguem resolver adequadamente esses problemas. Por exemplo, conceder medicamento a apenas um paciente não resolve sozinho falhas estruturais do sistema público de saúde. Da mesma forma, decisões isoladas relacionadas ao sistema prisional podem não ser suficientes diante de problemas institucionais profundos. Por isso, a tutela coletiva possui enorme relevância na efetivação dos direitos humanos. Instrumentos coletivos permitem um enfrentamento mais amplo das violações estruturais. Ações coletivas podem buscar melhorias sistêmicas, implementação de políticas públicas e correção de falhas institucionais que afetam grandes grupos sociais.
Outro aspecto importante envolve o papel do poder judiciário. Nas últimas décadas, o judiciário passou a atuar de maneira mais intensa em questões relacionadas à efetivação de direitos fundamentais. Isso ocorre especialmente quando existem omissões graves do poder público. Por exemplo, os tribunais frequentemente analisam casos envolvendo fornecimento de medicamentos, vagas em escolas, condições prisionais e proteção ambiental. Entretanto, esse tema também gera debates importantes. Algumas pessoas defendem a atuação judicial mais intensa na proteção dos direitos fundamentais. Já outras pessoas argumentam que decisões judiciais excessivamente amplas podem interferir indevidamente em escolhas políticas e orçamentárias do poder executivo e do legislativo. Na prática, o desafio muitas vezes está em equilibrar a proteção dos direitos humanos e o respeito à separação dos poderes. Outro elemento fundamental para a efetivação dos direitos humanos é a participação social. Os direitos humanos não dependem apenas da atuação estatal ou judicial. A sociedade civil possui um papel extremamente importante na fiscalização, reivindicação e construção das políticas públicas. Movimentos sociais, associações, organizações não governamentais e conselhos participativos frequentemente atuam na defesa de direitos coletivos. Por exemplo, entidades ambientais podem denunciar degradações ambientais graves. Organizações comunitárias podem reivindicar melhorias urbanas, saneamento ou acesso à educação. A participação social fortalece a democracia e amplia a fiscalização das ações estatais. Outro aspecto importante é o controle social das políticas públicas. A população possui direito de acompanhar, fiscalizar e questionar a atuação estatal relacionada aos direitos fundamentais. Transparência administrativa e acesso à informação possuem também enorme importância nesse processo. Sem o acesso adequado às informações públicas, torna-se muito mais difícil identificar omissões, desvios ou falhas institucionais. Também merece destaque o papel da imprensa e da liberdade de informação. Denúncias jornalísticas frequentemente revelam violações estruturais de direitos humanos relacionadas à violência institucional, corrupção, degradação ambiental ou exclusão social. Outro ponto relevante é a importância da educação em direitos humanos. Sociedades que desconhecem os seus direitos possuem maiores dificuldades para exigir proteção e participar da vida democrática. Por isso, a educação voltada à cidadania e à dignidade humana contribui para o fortalecimento democrático e a prevenção de abusos. Outro aspecto importante é perceber que a efetivação dos direitos humanos envolve um processo contínuo. Mesmo sociedades com legislação avançada continuam enfrentando desigualdades, exclusões e violações estruturais. A proteção dos direitos humanos exige vigilância constante, fortalecimento institucional e participação social permanente. Também existem desafios relacionados à desigualdade econômica. Populações pobres frequentemente encontram maiores dificuldades para acessar direitos básicos e mecanismos de proteção institucional. Por isso, políticas de inclusão social possuem relação direta com a efetivação dos direitos fundamentais. Além disso, crises econômicas, conflitos políticos e mudanças governamentais podem afetar a implementação das políticas públicas. Isso demonstra que os direitos humanos possuem forte dimensão política e social, além da dimensão jurídica. Na prática, a efetivação dos direitos humanos depende da atuação articulada entre Estado, instituições e sociedade. Leis e decisões judiciais são importantes, mas não bastam sozinhas. É necessário compromisso institucional, fiscalização social e políticas públicas capazes de produzir mudanças concretas na realidade das pessoas. Compreender a efetivação dos direitos humanos ajuda você a perceber que a proteção da dignidade humana vai muito além dos textos legais. Ela depende de implementação prática, acesso real às instituições e enfrentamento das desigualdades estruturais presentes na sociedade. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito transforma vidas. Conhecer o direito transforma vidas.
E eu quero aproveitar esses minutos finais para conversar com você de uma forma muito sincera. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de você ser uma pessoa que realmente quer melhorar de vida. A maioria das pessoas desiste rápido. A maioria das pessoas pula de assunto em assunto. A maioria das pessoas procura atalhos o tempo inteiro, mas quem permanece até aqui, até o final de uma aula sobre direito, costuma ter uma característica muito importante: a disposição para aprender. Talvez você esteja começando agora, talvez já tenha tentado estudar antes e tenha encontrado dificuldades pelo caminho, talvez você até tenha aberto livros, apostilas, leis, mas tenha sentido que estava lendo sem entender. Se isso aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas passam exatamente pela mesma situação. E é justamente por isso que eu acredito que aprender o direito da maneira certa pode fazer uma diferença enorme na sua preparação. Se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Às vezes uma informação simples chega na hora certa e muda completamente a forma como alguém encara os estudos. E falando em estudos, eu quero apresentar rapidamente o material que eu preparei com muito cuidado para quem deseja aprender o direito para concursos de forma simples e organizada. Eu estou falando do meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. Esse material foi criado especialmente para quem está começando do zero, para quem nunca estudou o direito e também para quem já tentou estudar, mas se sente perdido no meio de tantas matérias, leis, conceitos e informações. Ao longo dos últimos anos, eu percebi uma dificuldade muito comum entre os estudantes. Muitas pessoas querem avançar para conteúdos complexos antes de construir uma base sólida. O resultado é que elas acabam acumulando dúvidas, perdendo a confiança e ficando desmotivadas. Pensando nisso, eu reuni em um único box os conteúdos jurídicos mais importantes para concursos públicos. São 7 e-books que abrangem as 15 matérias mais relevantes da área jurídica. Em cada matéria eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. Tudo foi escrito em linguagem simples, com explicações fáceis de acompanhar e diversos exemplos para ajudar você a compreender os conceitos na prática. O objetivo não é transformar a leitura em algo complicado. O objetivo é fazer você entender o conceito de verdade. Eu sempre acreditei que aprender o direito não precisa ser um processo difícil. Afinal, foi exatamente essa didática que me permitiu ajudar milhões de pessoas ao longo de mais de 10 anos, produzindo conteúdo gratuito aqui no YouTube. Hoje já são mais de 1.000 vídeos publicados e mais de 50 milhões de visualizações em todos esses vídeos. Mas antes de tudo isso, eu também fui estudante. E eu quero que você saiba uma coisa importante. Lá atrás, lá na escola, eu era uma aluna completamente normal. Eu não era considerada uma aluna brilhante, superdotada, CDF, nada disso. Em algumas matérias, inclusive, lá na escola, eu chegava a ficar em recuperação. O que mudou a minha trajetória não foi um talento especial, foi a decisão de levar os estudos a sério quando eu fui para a faculdade e aprender da forma correta. Na faculdade de Direito, eu me formei com média 9,5, a maior média da minha turma. E eu recebi uma medalha pelo desempenho acadêmico. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já havia sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Logo depois de me formar, eu já estava tomando posse como concursada. Eu conto isso não para impressionar você, mas para mostrar que os resultados são possíveis quando existe direção, constância e método. E justamente para ajudar quem ainda está nessa caminhada, o Direito Básico para Concursos também inclui um bônus especial. Você recebe acesso ao curso Aprovação Acelerada, composto por 7 aulas práticas sobre os principais pilares da preparação para concursos. Nessas aulas eu ensino como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos, como definir o seu caminho nos concursos, como desenvolver uma mentalidade forte e quais técnicas ajudam você
a aprender mais rápido. É um complemento pensado para acelerar a sua evolução e evitar muitos dos erros que costumam atrasar a preparação dos candidatos. Além disso, você conta com garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material, você pode baixar os 7 e-books, você pode ler tudo que você quiser com tranquilidade e verificar se o material realmente faz sentido para você. Se você quiser conhecer todos os detalhes, o link para acessar o Direito Básico para Concursos está na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar algo muito claro. Você não precisa comprar nada para continuar aprendendo. O material que eu disponibilizo é para acelerar os seus resultados, mas eu vou continuar produzindo conteúdo gratuito aqui no canal. O Direito Básico para Concursos é simplesmente o caminho mais rápido e também mais organizado para construir uma base jurídica sólida. Mas você também pode seguir estudando pelos vídeos aqui gratuitos. O mais importante é não parar, o mais importante é continuar avançando. Se você assistir alguns vídeos por dia, se você estudar um pouco todos os dias e manter a consistência, em pouco tempo você já vai perceber uma grande diferença no seu conhecimento. Muitas vezes o progresso não aparece de uma semana para outra, mas ele aparece quando você olha para trás depois de alguns meses e percebe o quanto evoluiu. Então continue. Continue mesmo nos dias em que estiver cansado. Continue mesmo quando parecer difícil. Continue mesmo quando os resultados demorarem a aparecer. Porque cada página lida, cada aula assistida e cada conceito compreendido está aproximando você do seu objetivo. E eu acredito que existe algo especial em quem escolhe aprender. Existe algo especial em quem não desiste dos próprios sonhos. Talvez você ainda não perceba o quanto você é capaz. Talvez você ainda duvide de si mesmo em alguns momentos, mas o simples fato de continuar buscando conhecimento já mostra uma força que muita gente não tem. Agora eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para ajudar você a continuar aprendendo. Aproveite esse material, assista pelo menos mais um vídeo hoje, dê mais um passo na direção dos seus objetivos. E lembre-se de que grandes resultados costumam nascer de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até!